Essa é uma série sobre diagnóstico e a minha proposta inicial, tudo seguindo bem, por enquanto está tudo dentro dos conformes. Boa tarde, Cristiano. Que essa semana eu vou falar, tenho falado, né, de diagnóstico dentro de uma perspectiva psicodinâmica. E uma psicodinâmica é uma psicologia ou uma psiquiatria que utiliza elementos da psicanálise na sua fundamentação. No caso, como eu sou psicólogo, estou falando de uma psicologia que utiliza esses elementos da psicanálise, porém, não considero a psicodinâmica como a psicanálise propriamente dita, porque a psicanálise, principalmente aquela que eu pratico, lacaniana, ela tem concepções de sujeito, de objetivos, uma análise, enfim, uma série de coisas que seria contraditório, seria até crítico ao modelo psicodinâmico. Mas aqui nessa semana a ideia é trazer essa perspectiva psicodinâmica. Na semana que vem, trazer a questão diagnóstica numa perspectiva winnicottiana, porque me pediram bastante aí recentemente, apesar de eu ter muitos vídeos falando de Winnicott, pediram para eu trazer mais coisas, vou falar sobre diagnóstico e Winnicott. E aí na última semana de julho, eu vou fazer a perspectiva do diagnóstico, mas pela perspectiva lacaniana, né? O viés lacaniano na clínica, na teoria, por aí vai. E aí vocês, quem acompanhar todas as aulas, vão perceber as diferenças bem significativas, tanto do que eu falo nessa semana em relação à semana que vem, apesar de que tem muita coisa próxima, porque a psicodinâmica, ela bebe na fonte também de Winnicott. O Winnicott é um dos autores que funciona bem dentro da psicodinâmica, assim como vários outros, mas a psicodinâmica não conversa bem com Lacan. Por isso que no meu anúncio dessas aulas, eu coloquei, né, indicado para psicólogos, psicanalistas, entre parênteses, exceto os lacanianos e estudantes. De forma alguma é uma rejeição aos lacanianos ou algo do tipo, é só nesse sentido, porque eu sei que o que eu falo aqui, dentro de uma perspectiva lacaniana, é questionável, inclusive eu questiono isso em aulas de Lacan, mas como eu falo para vocês há muito tempo, inclusive meu curso Manual da Psicoterapia, eu uso a psicodinâmica, porque eu tenho a constatação do quanto ela é muito funcional, principalmente para quem está começando na clínica, ou pessoas que já são formadas, tem muito disso, né? Pessoas que são formadas em psicologia, ou até em psicanálise, fizeram a formação séria, né? No mínimo 3 anos. Mas que nunca atuaram, nunca trabalharam, talvez por insegurança. E aí a psicodinâmica funciona muito bem como um norte, como uma organização de pensamento, de raciocínio clínico, de intervenções. Ela tem uma clareza disso. E também mesmo pessoas que já têm uma experiência clínica, às vezes está um pouco desorganizado, às vezes quer ampliar o raciocínio clínico, às vezes quer otimizar uma técnica ou outra, a psicodinâmica funciona muito bem. Né? Mas daí quando você entra lá na frente no Lacan, a história é outra. O Lacan tem uma outra perspectiva que me agrada bastante. Então, na segunda-feira, eu falei um pouco sobre a questão dos tipos de personalidade, que algumas abordagens entendem como tipos de transtornos. Então, se você pegar pela psiquiatria, o DSM, você vai encontrar lá transtorno tal, transtorno X, Y, Z. Né? Algumas abordagens em psicologia chamam de transtorno também, porque utilizam o DSM como referência. Outros vamos pensar de uma outra forma, por exemplo, o que eu vou trabalhar aqui com vocês, que é do livro da Nancy McWilliams, chamado Diagnóstico Psicanalítico, ela chama de personalidades, tipos de personalidades. Então aquilo que você tem no DSM, você pega ali nos transtornos da personalidade, que você tem grupos A, B e C, paranoide, esquizoide, esquizotípico no A, grupo B, borderline, narcisista, histriônico, antissocial, grupo B, grupo C, esquiva, obsessivo, evitante e dependente, que são chamados de transtornos da personalidade. Lá na McWilliams ela está chamando de tipos de personalidade
E num cara chamado Christopher Bollas, que eu gosto bastante, ele chama de tipo de caráter. Né? Eu já expliquei isso em outros momentos, isso eu explico no curso do Manual da Psicoterapia, como a noção de... Deus te abençoe, Daniel. Como a noção de transtorno, ela deriva da ideia de caráter em psicanálise, que a psicanálise fundamentava o DSM até um certo tempo ali. E quando eu falo de caráter, ele tem uma coisa interessante, que ele é algo egocintônico. A gente pode dividir que basicamente as pessoas têm dois caminhos de sofrimento, dois caminhos que nós precisamos como clínicos estar atento na clínica. Questões que são egodistônicas e questões que são egosintônicas. O que é egosintônico? O que é egodistônico? A gente pode pensar que o sintoma, nessa perspectiva aqui, é uma coisa que a pessoa estranha nela mesma. Ela não consegue reconhecer como sendo ela aquilo. Putz, eu sou assim, mas comecei a fazer tais coisas, comecei a ter tais dores ou tais pensamentos, tais sintomas, sinto mal, né, algo estranho a mim, e eu quero me livrar disso. Isso é ego distônico, está em distonia com o ego. Então tem algo estranho na pessoa, ela não se reconhece naquilo. Mas existem as coisas chamadas, boa tarde, Thaís, parceira de profissão aí, e tem as questões egosintônicas, em que a pessoa não se reconhece como aquilo ali como estranho a ela, simplesmente é ela. Então, assim, sou assim desde que eu nasci, desde pequena, desde que eu conheço assim. Um exemplo, a gente pode pensar uma pessoa que cresce numa família super repressora em termos afetivos e que desde muito cedo ela não é convidada a expressar as emoções, os afetos, por exemplo, sempre convidada a usar a racionalidade e, obviamente, ela vai utilizar isso como a impossibilidade, né, de demonstrar os afetos, vai criando uma modificação no seu eu, no seu ego, e essa pessoa, de fato, ela se configura como alguém distante afetivamente, muito racional, muito rígida, muitas vezes. Só que ela olha para o pai e para a mãe e vê que os dois são assim, e entende que a família é assim, sempre foi assim. Né? E isso daí, na perspectiva que eu estou trazendo para vocês, é algo egosintônico, que impede a pessoa de proximidade emocional dos outros, das outras pessoas, que isso traz problemas para ela, isso vai trazer sintomas para ela, só que ela não reconhece que o problema está nisso. Mas qual que é o problema de eu ser fechado? Assim? Qual é o problema se eu não quero mexer nesses assuntos? Aí usa aqueles critérios assim. Meus pais são assim, nunca mexeram nisso, então estão bem até hoje, então super bem, né? Estão ótimos. Vejam seus pais como estão bem. Ou a vida inteira eu levei assim, eu estou bem, você está super bem, está muito bem. Porque a pessoa não consegue perceber nada de estranho nisso. Eu sou assim, sempre fui assim. O Reich foi um dos caras pioneiros, né, a delinear isso, a descrever os tipos de caráter. E uma das coisas que ele fazia, inclusive, era imitar ali os pacientes, né, remendar o paciente para ele perceber o quanto ele é caricatural naquilo que ele acha que é tão natural. E aí uma sugestão que eu sempre dou, vou até depois colocar um cortezinho de vídeo curto, se você acha que você não tem nenhum tipo, né, de característica egosintônica, uma questão egosintônica que pode trazer problemas prejudiciais, se você se acha tão normal assim, se você se acha tão sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de modo defensivo, né, se você não se acha defensivo no mundo, minha sugestão, peça para uma criança de uns 7 anos que te conhece imitar você. Quando essa criança imitar você, ela vai mostrar aquilo que é amplificado em você, aquilo que é exagerado e que você não consegue perceber. É tipo uma caricatura. Quando alguém faz uma caricatura, um desenho de caricatura, o cara que faz o desenho, ele pega aquele ponto que é mais característico e dá aquela evidenciada para você assim, ó, olha como é caricatural. Então, se você quer saber como você é defensivamente do ponto de vista do caráter, peça para uma criança de 7 anos, 10 anos, imitar você e se prepare para ficar envergonhado por ver isso. Né? Então, essa ideia do egosintônico que vai dar origem à questão do... assim que nós pensamos o caráter. E quando você pensa no DSM,
ali onde estão os transtornos, nada mais é do que aqueles modus operantes da pessoa, aqueles modos mais crônicos de se comportar, de se relacionar, de se expressar, que tem tudo a ver com características, com o tipo de caráter dessa pessoa. Então, por isso que apesar de ter escrito transtorno ali, você tem um transtorno de personalidade, se você pegar os 11 transtornos que tem ali, na verdade, todo mundo se encaixa em algum deles, mas não porque você tem um transtorno, é porque você tem um modo de funcionar característicos que se encaixa em alguma coisa. Se vocês pensarem em grupos A, B e C, que eu venho falando desde segunda, todo mundo ou se encaixa numa pessoa mais persecutória, meio esquisita e persecutória, ou a pessoa se encaixa em algo mais dramático e manipulador, ou a pessoa se encaixa em pessoas mais inibidas e ansiosas, né? Eu não me encaixo em nenhum. Aí eu sempre falo, então escreve um livro. Escreve um livro contando como essa é uma pessoa diferente disso. Mas veja, quando eu falo isso, não significa que você é só isso, que você se encaixa completamente em tal coisa. É só para mostrar o estilo, assim. Tem pessoas com estilo A, com estilo B, com estilo C. E você consegue encaixar qualquer pessoa que você conheça ou atenda num desses três. Mas não significa que a pessoa é só aquilo. E aí dentro de cada um deles tem os vários tipos de transtorno, que eu também não gosto do nome, porque ali são modos de comportamento que todo mundo tem algum deles. Claro que a gente considera transtorno quando a pessoa ela fica enrijecida naquilo e não consegue ter uma variação para outras formas de se comportar, de lidar, etc. O Christopher Bolas, aliás, ele é o que ele chama de caráter, ele não chama nem de transtorno nem de personalidade. E ele fala assim, que todos nós temos todos os tipos de caráter. Traduzindo, todos nós temos todos os transtornos. Então, como eu falei, até acho que na segunda eu falei isso. Todos nós temos momentos persecutórios, momentos de esquisitice. Quem nunca teve num lugar assim, que você não estava à vontade naquele lugar e você se comportou de uma forma esquisita que as pessoas falaram assim, nossa, esquisita, comentavam sobre você que você é esquisito, esquisita. Quem nunca se recolheu narcisicamente ou precisou levantar o nariz, né? Até tem uma passagem que o Tom Jobim contando sobre o Heitor Villa-Lobos, ele fala, né? Porque tinha uma crítica ao Villa-Lobos falando que ele era muito arrogante, muito egocêntrico. E aí o Jobim explica, ele fala, cara, o Villa-Lobos foi o cara que simplesmente quis fazer uma ópera brasileira, quis fazer a música clássica brasileira, e ele foi ridicularizado pelos brasileiros, né? E ele assumiu uma postura cabotina, o Tom Jobim usa, em que ele começou a se auto-intitular um gênio, porque no Brasil desprezavam o cara. E hoje em dia, o Villa-Lobos lá fora é um gênio da música. No Brasil, claro, isso foi recuperado, mas não na mesma proporção, né? A importância que se tem lá fora do Villa-Lobos é diferente daqui. Então, assim, uma atitude narcisista necessária para conseguir aguentar as porradas que ele levava da crítica brasileira. Quem nunca aqui, sei lá, tá naquele momento Calunga, né? Que você vai para Calunga e fala assim, não, eu vou organizar minha vida. Essas férias eu vou organizar minhas contas, organizar meus estudos. Você tem todo aquele momento, aquela tentativa ritualística de organização, né? De não desperdiçar coisas, enfim. E provavelmente você passa por todos e falha em todos, porque você é flexível, nessa perspectiva do Christopher Bolas. Ele coloca, agora, quando uma pessoa não consegue transitar por vários, aí ele fala, aí está o caráter rígido, o caráter crônico, o que seria patológico, o que seria um transtorno. Então, entende? É bacana essa leitura, porque muitas vezes eu apresento isso e uma primeira reação quando eu falo de diagnóstico é o pessoal assim, putz, mas já está reduzindo a pessoa a diagnóstico, não sei o quê. E aí eu tento explicar toda essa parte, mostrar que não é reducionista assim. E uma outra coisa, quem está começando na clínica, ou quem nunca atuou, já é formado, mas nunca tem até o diploma, mas nunca atuou, ou mesmo pessoas que têm uma certa dificuldade na clínica, são um pouco perdidos, assim, é necessário fazer esse enquadro diagnóstico. Eu sempre falo para os meus alunos, no manual da psicoterapia, eu falo direto, toda vez no manual eu falo, gente, no manual da psicoterapia,
Vamos reduzir, vamos colocar nas caixinhas, pensar pequenininho, quadradinho, para depois expandir. Primeiro o básico, para depois ir para o complexo. Essa é a ideia. Bom, só para então atualizar, que eu estou falando de diagnóstico, estou falando de psicodinâmica. Eu falei terça-feira sobre organização. Aliás, e aí essas várias tipos de personalidade ou transtornos, ou como quiserem chamar, tem um cara chamado Otto Kemberg, que eu venho falando dele desde segunda-feira, em que ele coloca que mesmo esses 11 tipos de personalidade, eles têm variação em seu nível de organização, de funcionamento. Então ele vai pensar assim, que uma estrutura paranoica, uma personalidade paranoica, pode funcionar num nível neurótico, pode funcionar no nível borderline ou pode funcionar no nível psicótico. Então ele faz essa divisão, neurose, borderline e psicose, diferenciando, por exemplo, de classificação lacaniana, neurose, psicose e perversão. Nessa leitura dele, a Joyce McDougall também, ela fica num lugar intermediário, assim, ela concorda com o Kemberg, mas também concorda ali com o Lacan. Ela coloca o quanto dessa perversão que é lida, na verdade, está dentro do funcionamento borderline. Mas enfim, outro assunto para poder entrar. Então aí na terça-feira eu falei sobre organização neurótica de personalidade. Aí na quarta-feira, ontem, né, eu falei de organização borderline de personalidade. Então, tudo isso aí já está nas aulas anteriores. O título do livro que eu estou citando, isso que eu falei da psiquiatria psicodinâmica, é chamado Psiquiatria Psicodinâmica do Gabbard, Glenn O. Gabbard. Isso que eu falei da McWilliams, dos vários tipos de personalidade, é chamado Diagnóstico Psicanalítico. Esse que eu falei do Bolas, Christopher Bolas, é um livro chamado Histeria, com H-Y, tá? Histeria. E esse que eu comentei da Joyce McDougall é um livro chamado Em Defesa de uma Certa Anormalidade. Todos esses, eu tenho um curso de cada um deles falando sobre o livro, não só o livro, né? Porque eu amplio, coloco outros autores, faço interface com outras abordagens, outras escolas e trago muitos exemplos da clínica, né, na prática clínica. E aí hoje é para falar da organização no nível psicótico, e eu vou usar aqui, como eu comecei terça e quarta numa estrutura semelhante, eu vou seguir um outro caminho para variar um pouco aqui a live, e eu vou seguir o que está no livro da Nancy McWilliams. Então é um livro muito legal chamado Diagnóstico Psicanalítico, você aprende muito com ele. E diz assim, características da estrutura de personalidade em nível psicótico ou organização psicótica. Então põe assim, na extremidade psicótica do espectro, então o que ela está pensando? Ela está pensando no espectro em que eu tenho a neurose, eu tenho o borderline e tenho a psicose. Alguns autores, inclusive, vão acrescentar nesse espectro aqui a normalidade. Só que isso traz alguns problemas, que eu vou falar disso na semana do Lacan. Porque quando eu ponho a coisa em espectro, assim, a organização neurótica, a organização borderline, a organização psicótica, o risco que se tem é de você fazer aquela leitura que acontece em relações objetais com Melanie Klein, com Winnicott, de você pensar, por exemplo, a psicose algo menos integrado e a neurose mais integrado, você está pensando numa hierarquia, assim, né? Você está quase colocando o que é algo mais primitivo, mais patológico e mais organizado, menos patológico. Isso é perigoso. Mas é uma leitura muito específica que o Lacan vai fazer. Mas isso é daqui 2 semanas, que vai ser a última semana de julho. Então, assim, na extremidade psicótica do espectro, as pessoas estão internamente muito mais desesperadas e desorganizadas. Então, a extremidade psicótica. Entrevistar um paciente com perturbação profunda pode variar entre participar de uma discussão agradável e não problemática até ser alvo de um ataque homicida. Está dizendo assim que tem uma questão de uma imprevisibilidade quando você atende um paciente nesse nível de organização. Só que assim, ela traz alguns cuidados. A McWilliams, ela é muito cuidadosa. Então ela fala assim, não é difícil diagnosticar pacientes
que estão em um estado exagerado de psicose. Porque nem sempre a psicose está clara, está em surto, está evidente. Mas quando está evidente, ela coloca assim: eles expressam alucinações, ilusões de pensamento e ideias de referência. Além disso, sua forma de pensar soa ilógica a qualquer ouvinte. Então aqui. No entanto, existem muitas pessoas por aí cujas confusões internas básicas de nível psicótico não ultrapassam a superfície, a não ser em condições extremas. O que ela quer dizer com isso? Que nem sempre, quando se fala de psicose, está falando dessa pessoa que vai mostrar as alucinações, as ideias de referência, ilusões de pensamento, que nesse caso é fácil você diagnosticar, mas tem muitas pessoas que, é a maioria na verdade, elas mantêm isso muito velado, isso não está aparente, isso não está evidente. A não ser que ela é levada a um nível de estresse muito alto, que aí então apareceria isso. Então muitas vezes você tem alguém que até então nunca demonstrou esses elementos, por exemplo, alucinação, ideia de referência, e chega uma época da vida, sabe-se lá quando, que acontece alguma coisa extrema e parece que tem um surto psicótico. Na perspectiva da psicanálise, a estrutura já estava ali. Né? A organização psicótica já estava ali desde sempre. Não é que a partir dali tornou-se. Né? A partir dali, algo foi revelado, mas que sempre esteve ali. Né? Bom, deixa eu ver mais coisas aqui. E até diz assim, compartilho com muitos analistas a visão de que também é útil descrever algumas pessoas que podem nunca ser diagnosticadas psicóticas como pessoas vivendo em um mundo interno simbiótico psicótico, ou nos termos de Klein, na posição esquizoparanoide. Quando você pega ali os transtornos, quando você pega o grupo A, que tem aquela característica que são esquisitos e persecutórios, você tem o paranoide, né, mas aí tem uma descrição importante, tem ideias de autorreferência, mas não chega a ser um delírio. Mas está na fronteira, assim, se der um passinho para trás, pode ser que apresente essa organização psicótica. E quando você pega o esquizoide e principalmente o esquizotípico, na descrição, ali no Gabbard, Psiquiatria Psicodinâmica, é que seriam estados pré uma psicose que vai eclodir, uma esquizofrenia. Então, antes de alguma coisa aparecer, já tinha algo na personalidade, no estilo desse paciente, que dava indícios, né? Uma certa estranheza ali, uma certa esquisitice, como eles descrevem no DSM. Preciso atualizar, porque não é mais esse termo, é outro termo que usa, mas eu não tenho aqui de cabeça. Mas pode ser que passe uma vida inteira, você pode ter uma vida inteira um tio, uma tia, uma mãe, um pai, que tem lá um estilão único de ser e que nunca teve nenhum tipo de crise a ponto de ser taxado assim, nossa, ali tem uma crise psicótica, um surto psicótico. Não, pode ser que passe uma vida inteira sem isso, né? Sem que isso apareça. Bom, deixa eu ver aqui. Uma coisa importantíssima aqui para pensar, que eu acho que ajuda no diagnóstico, né? Voltando, quando você vai fazer o diagnóstico, você vai perceber que tem pessoas que chegam claramente se mostrando numa organização psicótica, por conta das características que eu descrevi. Pode ser que tenha uma pessoa que nunca teve nada assim, mas apresentou tais fenômenos numa situação de estresse extremo. E você pode ter uma pessoa que nunca mostre nada e está lá, né, no seu consultório. E acontece, viu, gente? Acontece de muitas vezes a confusão. Eu já escutei isso, já passei por isso, de você ter uma pessoa de organização psicótica não desencadeada e que você acha que é uma neurose obsessiva e segue achando que é uma neurose obsessiva. Tem alguns detalhezinhos que você começa a desconfiar, assim. Eu lembro que no começo da clínica, eu tinha muita dificuldade nisso, isso foi um tema de muito tempo em supervisão, que eu fazia com a Beatriz, que era minha supervisora da época. E aí um livro que me ajudou muito é um do Caligares, sobre o diagnóstico, eu não lembro o nome agora, acho que é a clínica diferencial das psicoses, alguma coisa assim. Então tem algumas características ali que apontam para isso. Então pode ser que aconteça de você ter essa confusão diagnóstica, mas como eu falei para vocês na segunda-feira, o diagnóstico não é uma coisa simples, o diagnóstico
muitas vezes você precisa rever, você faz um diagnóstico para começar a trabalhar, mas pode ser que você se engane e você precisa rever, né? Porque assim, você faz um diagnóstico, pensando naquele paradoxo do Freud, né? Ele coloca, para você atender uma pessoa, para fazer o processo, você tem que saber qual é o diagnóstico. Mas, para fazer o diagnóstico, você tem que ter o processo. Então, assim, você meio que faz uma aposta diagnóstica e pode ser que a coisa avançando no tempo não se confirme. Você tem que repensar isso. E da importância, legal, e da importância da sua supervisão e da sua análise pessoal. Ajuda demais, né? Você tem que fazer supervisão porque tem que ter alguém com uma experiência maior que você na clínica. Tem que tomar muito cuidado hoje, gente, com o Instagram, porque as pessoas criam autoridades. Você cria um perfil e você põe lá, começa a fazer postagem, e aí as pessoas não sabem, né, qual que é a sua formação, o que, que você já fez, enfim. E tem gente recém-formada dando supervisão por aí. Isso é bem perigoso, porque não tem uma experiência de supervisão, né, ou melhor dizendo, não tem uma experiência, primeiro, de clínica, a própria pessoa atendendo, e sai supervisionando os outros. Assim como tomar cuidado também com supervisões, com aquela ilusão, às vezes você está em grupos de supervisão que tem 50 pessoas, isso não é uma supervisão. Uma supervisão é um caso a caso ali com você. Você pode estar em grupos de supervisão aprendendo algumas coisas, mas não se iluda que está num grupo escutando pessoas falando sobre seus casos, que você fala seu caso a cada um mês, a cada 2 meses ou nunca, não ache que você está em supervisão. A supervisão você tem que falar do seu caso para um supervisor, geralmente grupos pequenos, mesmo que tenha um grupo grande, eu estou para montar um que me pedem há muito tempo. Eu vou montar um grupo grande de apresentação de caso, mas a supervisão mesmo tem que fechar em poucas pessoas, porque o caso tem que ser acompanhado constantemente. Bom, veja só. Então você tem aqui indivíduos cujas personalidades são organizadas em um nível essencialmente psicótico têm graves dificuldades em relação à identidade. Então, isso é uma questão. Até falei isso ontem para vocês, né? O quanto, por exemplo, você tem, às vezes, aquela confusão com borderline, mas tem os pontos, assim, de... A manutenção da identidade no borderline, ela está mais presente do que na psicose. E veja só, tanto que podem não estar certos de que, de fato, existam. Que dirá que sua existência seja satisfatória em relação à sua existência. O Winnicott tem uma passagem que ele comenta isso, inclusive tem no livro do Greenberg e Mitchell sobre relações objetais, que eles colocam assim, o Winnicott, ele diz que a psicanálise sempre tomou como certa que as pessoas são pessoas, ou seja, são neuróticas. Ou são ali, ou estaria ali naquela coisa da borderline, mas assim, já existe. Mas ele coloca assim, mas e aquelas pessoas que não chegaram a ser pessoas ainda? Principalmente esse tipo de questão, que tem na psicose, que a existência não está garantida. E veja só, eles estão profundamente confusos sobre quem são, e elas em geral se debatem com questões básicas de autodefinição, como por exemplo, conceito do próprio corpo, idade, gênero e orientação sexual. Perguntas assim do tipo, como eu sei quem eu sou? Ou mesmo, como posso saber se existo? E aí tem os detalhezinhos, porque uma pessoa neurótica faz essas perguntas. O que será que eu sou? O que será que eu gosto? Como é que eu sei que eu existo? Mas essa pessoa fala, mas não compromete a sua constância de self. Essas pessoas aqui, nesse caso, entram num certo desespero, numa ameaça de aniquilação, por exemplo. Então não é porque a pessoa usa por isso que às vezes é perigoso falar essas coisas, então estou trazendo umas frases. Mas são frases que você pode escutar de qualquer pessoa. Agora, o jeito que se é apresentado, o que vem antes, o que veio antes, o que vem depois, que vai mostrar se eu estou falando de uma estrutura psicótica ou não. Olha só, elas não podem confiar em um senso de continuidade da identidade nelas mesmas e também não conseguem ver os outros como portadores de uma continuidade do self. E aí veja só... Olha que bacana, tá dizendo assim, né?
fala sobre o quanto uma pessoa psicótica, de estrutura e organização psicótica, pode ser extremamente empática, não sei se é a melhor palavra, mas assim, quanto ela consegue reconhecer estados emocionais profundos, mesmo no analista, e pode falar sobre isso. Veja só, por exemplo, uma paciente muito paranoide, ou seja, no caso aqui, muito paranoide, que ela está colocando um paranoide numa organização psicótica. Poderia pensar num paranoide numa organização neurótica, num paranoide numa organização borderline. Então, no caso aqui, um paranoide com o qual eu trabalhei por um longo período e cuja sanidade estava frequentemente em risco. E essa paciente tinha um sentimento muito estranho em relação ao meu estado emocional. Olha que interessante. Ela poderia adivinhá-lo com precisão. Então, isso é uma coisa interessante, assim, porque não existe dor psíquica maior, pensando dentro dessa perspectiva, do que na psicose. E a capacidade de reconhecer esse sofrimento e dor nas pessoas é muito fácil para uma pessoa de organização psicótica. No caso aqui, tanto é que, ontem eu falei para vocês de contratransferência, eu coloquei na contratransferência como paciente borderline, é muito comum a raiva por parte do analista. Mas a contratransferência, quando você fala de um paciente de organização psicótica, não é de raiva. Normalmente é de uma preocupação, de querer acolher aquela pessoa, de querer cuidar daquela pessoa e muitas vezes se sentir cuidado por aquela pessoa. Olha só o que ela fala. Ela poderia adivinhá-la com precisão, mas logo vinculava essa percepção com suas preocupações primitivas em relação a ser boa ou má. Então, olha que interessante esse detalhezinho que ela traz. Ó. Primeiro que ela adivinha com precisão. Então, assim, tem uma capacidade incrível de reconhecer esse sofrimento. Só que na sequência, ela já ataca ela mesma. Ela já vai com as suas preocupações primitivas. Então ela diz assim, ó, você parece irritada. Percebeu isso, que realmente a terapeuta estava irritada. Só que ela vai para as preocupações primitivas. Deve ser porque acha que eu sou uma péssima mãe. Ou, você parece entediada. Eu devo tê-la magoado por ter saído 5 minutos mais cedo na última sessão. Então tem alguma coisa que consegue reconhecer isso. Eu lembro uma vez que eu estava atendendo uma pessoa numa organização psicótica e assim, eu ia bocejar, mas eu contraí, mas assim, foi muito sutil. E essa pessoa fala assim, você está muito cansado, né? Eu falei, eu estou cansado, assim. Ele assim, eu sou muito chato, eu sei que as pessoas, é chato me ouvir, né? Eu sou cansativo de escutar, as pessoas não querem me escutar. E eu sei que você também, às vezes, você não quer me escutar. Então, assim, ter esse lado desse reconhecimento e, ao mesmo tempo, atribui à própria pessoa esse tipo de ter causado isso. Só que, quando fazem isso, não fazem buscando não, imagina, né? Não é aquela coisa que um neurótico faria. Né? A gente pode pensar buscando biscoito, né? Faz uma coisa, não, eu estou te cansando, não, imagina. E não fazem buscando isso, é porque realmente vai para essa preocupação mais primitiva. É uma preocupação genuína, não é um jogo. Na neurose, falar isso, por exemplo, na histeria, é um jogo para fazer o outro se mostrar interessado. Na psicose, não. Bom, olha só. Deixa eu ver aqui mais. Chegar numa parte aqui, deixa eu ver que tempo. Tá, tenho 10 minutinhos. Olha que bacana. A natureza do conflito primário em pessoas com potencial psicótico é literalmente essencial. Vida versus morte. Resistência versus destruição. Segurança versus terror. Né? Então, enquanto numa neurose essas duas coisas, entre uma coisa e outra, tem uma gradação gigantesca de outros pormenores, você tem na psicose uma coisa ou outra, sempre essa ameaça. O sonho dessas pessoas estão cheios de terror e destruição. Ser ou não ser é o tema recorrente. Lang, vale muito a pena, um livro chamado O Eu Dividido, do Ronald Lang, um livro maravilhoso, para entender a questão psicótica, mas também a questão da esquizoidia
e pensar na esquizoidia não só nesse nível já de uma psicose eclodida, mas assim também pessoas esquizoides que você não sabe, talvez, que seja uma pessoa esquizoide exatamente. Lang definiu-as de maneira eloquente como pessoas que sofrem de uma insegurança ontológica, né? Uma insegurança de existência. Que mais? E aí, eu tinha falado para vocês da questão da contratransferência. Eu coloquei para vocês o quanto a contratransferência com o paciente borderline muitas vezes chama para esse lugar de uma raiva, né, de uma retaliação por parte do analista, que eu falei, tome muito cuidado, porque você vai ser convocado para esse lugar e você vai quebrar a cara. E aí, no caso aqui, vai trazer um pouco da contratransferência típica com os pacientes psicóticos. Veja o que ela fala. Apesar de seus aspectos não usuais e mesmo assustadores, os pacientes da faixa psicótica podem induzir uma contratransferência positiva. Essa reação difere um pouco das reações de contratransferência calorosas aos clientes em nível neurótico. É possível, né, não é que é uma regra, mas é possível que se surjam mais sentimentos de onipotência, de proteção paternal e uma profunda empatia com pacientes psicóticos do que com pacientes neuróticos. A frase "os adoráveis esquizofrênicos" esteve em voga por muito tempo como uma expressão da atitude solícita que os profissionais da saúde mental, em geral, demonstravam por seus pacientes mais problemáticos. Uma colega de profissão, a professora Julieta, lá da FMU, ela falava isso, ainda fala, né? Ela fala da beleza que existe na psicose, na esquizofrenia, né? Existe uma beleza nesse sentido dessa coisa adorável, né? Dessa descrição de mundo, de experiência, e apesar dessa ameaça constante, como ela descreveu aqui, a McWilliams, né? Do segurança versus terror, existência, destruição, vida e morte, as construções possíveis da esquizofrenia são belíssimas. Né? E não é à toa também aqui a frase "os adoráveis esquizofrênicos", porque se fala nesse lugar aqui desse tipo de coisa que desperta no analista. Então, o analista, ele fica nesse lugar, muitas vezes, de onipotência, né, tenho um poder para fazer alguma coisa, assim, tenho um estímulo para fazer alguma coisa com essa pessoa, uma necessidade ou interesse de uma proteção paternal e profunda empatia. São pacientes muito gostáveis, ainda que, mais uma vez, a questão contratransferencial é sempre um lugar perigoso, é um lugar que você tem que ter já uma experiência clínica vasta. O Winnicott coloca aí 10 anos de clínica para começar a se aventurar na contratransferência, concordo com ele. Bom, Isso é verdade, é o que ela coloca. As pessoas psicóticas estão tão desesperadas por respeito e esperança que podem se sentir diferentes e gratificadas diante de um terapeuta que faça mais do que classificá-las e medicá-las. Sua gratidão é naturalmente tocante. Isso é fato. Né? Isso daqui até uma coisa que eu já falei muitas vezes. Isso está no meu livro, né, que vai sair, que está saindo da gráfica, né, Será que é Amor? Que eu trago esse trecho, eu trago uma parte que foi uma coisa que aconteceu quando eu estava na graduação, que eu fui atender, né, você está na clínica, você quer atender, e aí época ali lendo Lacan, estava numa fase lendo muito Winnicott, encantado ali com Winnicott. E eu lembro da decepção que foi, porque eu atendi uma pessoa, um paciente psicótico, e eu fui para a supervisão, né, todo empolgado assim, e eu levei para a supervisora, falei, olha, um paciente assim, eu querendo contar meu caso, falei, não, para. Ela já me cortou nos 3 minutos que eu comecei a falar do caso. E eu já falo, o livro é o Diagnóstico Psicanalítico, da Nancy McWilliams. Aí eu cheguei todo empolgado para fazer a supervisão, né? Foi tão um caso assim. Aí a supervisora cortou, falando, esse paciente é psicótico. Aí ela trouxe a seguinte frase: ele é sambinha de uma nota só. Primeiro que eu fiquei muito puto, eu falei, porra, sambinha de uma nota só.
Só que ao mesmo tempo, né, eu fiquei quieto na minha. Eu falei, samba de uma nota só significa o quê? Que vai ficar só numa nota. Então, vamos pensar numa nota só. A nota só aqui. Mas aí, como ela usou essa expressão sambinha de uma nota só, cara, mas se você pegar uma nota só, se você harmonizar com outras notas, uma nota só aqui, mas se eu tocar junto com outra, ou outra, soa diferente. E aí eu lembro que eu fiquei pensando nisso, olha a viagem na época, né, na cabeça. Aí eu falei, samba de uma nota só. Aí eu comecei a pensar numa música do Bach. Essa aqui, né, ó. Opa, tem outra afinação, tá? E veja só, uma nota só tá rolando aqui. Só que aqui é um Fá sustenido, ó. E aqui é uma nota Ré. Então soa assim. Pode ser uma nota só, mas aqui uma nota Ré. Como uma nota Ré, soa de um jeito. Aí eu vou manter o Fá sustenido e eu vou fazer a nota Dó sustenido. Deixa eu baixar o microfone aqui. Então, ó. Já soa diferente, ó. Se eu tocar uma nota Si junto, poxa, soa diferente, com o mesmo Fá sustenido. Se eu tocar um Lá, soa diferente. E aí, obviamente, na hora eu pensei na música do Bach, que justamente faz isso. E aí eu pensei nisso, falei, tá, então é uma nota só, mas a música do Bach, ela começa com Fá sustenido, e junto com o Fá sustenido, outras notas vão acontecendo e vai mudando a sonoridade. Pensei nisso, pensei nessa hora no que o Winnicott fala de ser ambiente, né? Ser ambiente para o paciente, ser. E aí eu pensei, bom, se ele é um saber de uma nota só, se ele é uma nota só, eu consigo fazer variações no meu cuidado, na minha escuta, que pode fazer soar de formas bem diferentes. E o que eu fiz, né, e nesse dia eu procurei um outro professor, falei, puta, fulano, me ajuda, não sei o que. Ele falou, cara, vai lá ser humano que você é um humano e vai escutar essa pessoa. E foi muito isso. Esse paciente chegou falando de remédio só, porque eu só sabia ir por essa via da psiquiatria, e eu fui escutar outras coisas. Eu fui escutar a história dele, ele falou dos remédios, claro. Eu fui escutar de outras questões, as voltas que ele dá por aí. Enfim, uma série de coisas que ele começou, não que ele vá se curar, não é isso, né? Mas em um determinado momento, ele falou assim, que era muito grato. Falou assim, eu sou muito grato a você. Porque pela primeira vez, há muito tempo, que não ficam só me tratando, falando de remédio, não ficam só fazendo de sempre, né? Dizendo você é um psicótico, assim, não significa nada isso. E tem abordagens que justamente fazem isso. Diz assim, você é um psicótico e trate disso, né? Vai cuidar disso. Então a clínica tem essa beleza, né? De você, anos depois, ou talvez na mesma época ali, mas pensando depois, eu cheguei na frase do John Hickman, que eu comentei aqui na segunda-feira, e que o Winnicott utiliza. Ele fala assim, loucura é não encontrar quem nos tolere. E é justamente isso, assim, por mais que ali tenha o sambinha de uma nota só, se você sabe tocar, harmonizar, se você sabe casar com outras notas, o sambinha pode soar de muitas maneiras. Isso porque eu nem fui na música do Tom Jobim, que a música do Tom Jobim, aí você pega, o Tom Jobim era um mestre da harmonia, e ele conseguia transformar uma nota só em 200 coisas, né, efetivamente. Bom, então é isso. Vou precisar encerrar aqui que eu vou atender já já. Mas essas ideias são interessantes, assim. Eu estou ainda pensando amanhã como é que eu vou fazer, se eu faço um amarradão, ou talvez eu vá colocar, acho que é até mais legal isso, eu vou colocar uma caixinha de perguntas para vocês que assistiram, né, todas essas aulas, para ver o que vocês querem saber.
aí eu posso montar uma última aula live da psicodinâmica, falando a partir das perguntas de vocês. E lembrando, né, na semana que vem eu falo de diagnóstico na perspectiva do Winnicott e na outra semana, diagnóstico na perspectiva do Lacan. É isso. Então, lembrando, estamos no mês dos estudos aí, e quem quiser se aprofundar nessas coisas, tem meus 19 cursos disponíveis, inclusive um chamado Diagnóstico Psicanalítico, que eu uso esse livro como referência. Então, tem livros, né, tem curso para todos esses livros que eu comentei. E tem a promoção, primeiro que eu fiz uma redução, né, os cursos antigos eu coloquei num valor abaixo, mais acessível, porque muita gente me pediu. Eu sei que a maioria é estudante, assim, está no perrengue, então fiz uma reconsideração de valores. Para os antigos, mesmo os atuais eu também mexi um pouquinho, e aí tem a promoção que você compra 2 cursos, no preço normal, que já baixou do que era, e aí o terceiro sai com 50% de desconto. Tá bom? Então é isso, gente. Vou agora atender, vou trabalhar. Obrigado por ter assistido, obrigado ali também. E até amanhã. Eu vou colocar a caixinha de perguntas para vocês colocarem ali para montar uma aula a partir disso.